Começa agora mais um podcast. Eu lembrei de uma analogia que o meu primeiro comandante no Exército, lá na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, ele usava para aprendizado. Ele deu uma instrução, ele era primeiro de turma, ele falou, vou ensinar vocês a estudar. E disse, olha, eu sempre estudava assim, eu estudava, ia dormir e quando eu acordava com aquilo muito mais massificado na cabeça. Perfeito. Então o pessoal tem aquele hábito de virar à noite estudando para a prova, ele falava, não faça isso, estude, durma pelo menos algumas horas, depois acorda mais cedo para continuar estudando, se for o caso. Porque ele dizia que o conhecimento era que nem uma tora de madeira caindo na água. Ela cai, ela afunda, você não vê que aprendeu direito e depois ela demora um tempo para vir à superfície. Ele falava que durante o sono isso acontecia. E eu guardei aquilo na minha cabeça. E foi a estratégia que eu usei durante toda a minha formação na Academia Militar. E acabei ficando em primeiro. Lógico que, nossa, esse era o diferencial do cara. Era dormir mais enquanto os outros davam mais. Não era isso. Nunca funcionou. E já inverte aquela ideia, não é, de estude enquanto eles dormem. Total. Não é porque é muito comum você, não, estuda enquanto eles dormem, vire ali estudando várias noites de sono que você vai ter melhores resultados. E pelo contrário. Assim como o pessoal, né, hoje em dia, até não tô falando mal do Thiago, seu sócio, não é sobre isso. Já vira um corte aí, Caio. Paulo Perini critica Thiago Negro. Muita gente entrou pro clube da 5 a.m., né, pra dormir acordar mais cedo e trabalhar enquanto eles dormem e tudo mais, mas eu digo, não adianta acordar às 5 da manhã se você não dorme antes, né? Porque o povo quer dormir 1 da manhã, acordar às 5. Não vai rolar, você não vai ter um desempenho legal. E ainda falando, né? Vocês estão falando sobre conhecimento, sobre massificar o conhecimento que você aprendeu. E fisiologicamente falando, né? Sobre a saúde do corpo, é essencial que você durma, porque é durante o sono que o corpo vai fazer vários mecanismos de manutenção da saúde. Então, a apoptose, aquela que come as células, esqueci o nome agora. É a apoptose. A apoptose, tem a isso. autofagia, que também é o corpo selecionando as células que estão ruins. Todas essas acontecem durante o sono e durante um período específico do sono também, né? Porque em cada fase do sono que a gente tem, Malu, existe duas grandes fases, o professor Andrei pode até falar melhor do que eu isso, que é o sono dito não REM e o sono dito REM. São duas fases distintas em que o cérebro está ali ativamente buscando alguns tipos de recurso e que você tem tipos diferentes de consolidação de memória. Memória de curto prazo, aquilo que aconteceu recentemente, sendo transformado em memória de longo prazo através de alguns mecanismos, sobretudo em uma região chamada hipocampo. Então, o hipocampo, nesse momento do sono, que é uma estrutura relacionada à memória de curto prazo, ele transforma aquilo em memória de longo prazo, que, por sua vez, nós conhecemos isso como aprendizado. O hipocampo é como se fosse um pendrive do cérebro, e aí, em algumas fases do sono, você meio que transfere a informação do pendrive para o HD externo.